tarde. Boa tarde, professora. Desculpe aí o inconveniente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Agora você está me ouvindo? Sim, muito bem. Que ótimo. Então, essa é a parte importante. Eu fui batendo aqui um papo com os nossos convidados, falando que o nosso assunto é muito importante. Nós vamos falar de ensino técnico, né? E você vai contar um pouquinho para a gente o que vem por aí, né, para 2021. Nós estamos aqui participando, nós estamos com algumas pessoas que já cursam ensino técnico, pelo que eu vi aqui, pessoas que querem saber informações. Eu pedi para eles irem compartilhando no chat conosco, né, quais são as dúvidas, para que a gente possa aí aproveitar esse momento de bate-papo e tirá-las, as dúvidas, acrescentar informações, né? Então, vamos iniciar agora oficialmente a nossa live. Tá? Quero agradecer muito a sua presença, a sua disponibilidade. Nós que somos de rotina escolar, a gente sabe que é uma demanda muito grande, né? Principalmente nesse período. Então, de você ter destinado um tempo para trazer a contribuição, né? Já é a segunda vez que você vem trazer essas informações aqui para nós. Então, é muito importante. Eu quero te agradecer bastante aí por essa oportunidade. Vou deixar um espaço para você estar se apresentando, né? Fica à vontade. Muito obrigada novamente. Boa tarde a todos, a todas. Agradecer imensamente o convite da professora Márcia, ao Colégio Almeida Santos, pela parceria de sempre. Como a professora disse aí, já não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de falar ao seu público. Eu sou muito grata, tá? É sempre importante levar essa mensagem aos jovens aí interessados. Meu nome é Priscila, eu sou diretora da ETEC Carolina Carinhato Sampaio. Tá tudo bem com o áudio, Márcia? Tá funcionando? Falando, mas estou te ouvindo. Dá para a gente seguir. Dá para a gente seguir? Então tá. Meu nome é Priscila, sou professora de língua portuguesa, desempenho a função aqui de diretor de escola técnica na ETEC Carolina Carinhato Sampaio, que fica bem próximo aí do Colégio Almeida Santos. Só para contar rapidamente um pouquinho da minha trajetória no Centro Paula Souza, eu estou na instituição desde 98, então tem 22 anos já que eu dedico a minha vida ao ensino profissionalizante, ao ensino médio ligado aí ao profissionalizante. Se considerar que eu fui aluna de ETEC também, acrescente-se mais 3 anos, né? Então desde 95 eu vivenciei esse ambiente e pude me deparar e vivenciar a evolução e a mudança de muita legislação com respeito à educação profissionalizante. A 9394/96 eu peguei na implantação praticamente, né, na rotina escolar. Passei aí por um período de experiência trabalhando em questões acadêmicas dentro da ETEC, em diretoria administrativa, como professora, como coordenadora de curso, como coordenadora de projeto, e hoje desempenho essa função de diretor de escola técnica, onde eu acredito que eu posso contribuir bastante por toda essa trajetória. Então, vamos lá, espero que eu possa tirar bastante dúvidas hoje. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser, assim, bem importante. A gente vai ter condições aí de sanar bastante dúvidas aí das pessoas que estão assistindo. Lembrando que, caso alguém não consiga assistir, conheça alguém que tem interesse, depois compartilhe, deixa seu like, tá? A nossa live vai ficar gravada lá no canal Mídia Casa. Priscila, eu queria iniciar o nosso bate-papo, né? Falando um pouquinho essa questão toda do ensino remoto, algo que veio como um furacão para nós, né? Que estamos dentro do ambiente escolar, nós não fomos preparados, a gente sempre traz essa fala porque realmente não fomos, tivemos que nos adaptar de forma muito rápida, né? Imagino vocês com instituição voltada a ensino técnico, né? Você atuando como gestora, queria que você comentasse conosco um pouquinho, assim, qual foi o maior desafio, principalmente quando a gente fala, né, de algo que foi emergencial, né? Que você se deparou aí na gestão da escola técnica? Bom, a nossa unidade, especificamente, ela tem uma complexidade um pouco maior das demais ETECs, porque a gente tem ainda classes descentralizadas que são no extremo aqui da Zona Sul e tem uma até em Itapecerica da Serra. Então, a dificuldade foi tremenda. Se fosse só uma unidade, ainda já seria, né, com essa complexidade. A gente está aqui num campus dividido com a FATEC Zona Sul, e a gente tem
turmas descentralizadas em 3 CELs, com parceria aí com a prefeitura, e 2 escolas estaduais, em parceria com a Secretaria de Educação. E uma delas, como eu disse, lá em Itapecerica da Serra. E em Itapecerica, em especial, é um pouco mais complicado, porque lá o acesso à conexão é muito, muito precário. Bom, então, as dificuldades iniciais foram essas, de mapear todas as dificuldades, quais seriam de conexão, de falta de equipamento, de quem poderia acessar só através dos celulares, porque ele tem uma certa limitação para desenvolver algumas coisas que a gente precisa. Quem teria conexão, quem não teria, quem teria dificuldade em manipular no ambiente aí tecnológico, né? Porque a gente sabe que mesmo sendo de um centro de tecnologia, como é o Centro Paula Souza, a gente ainda tem muitos professores com muita dificuldade nessas ferramentas. A gente tem, né, tendo costume de mexer, acaba esbarrando aqui numa live. Então, foram vários os entraves iniciais. Aí a gente conseguiu superar, mapear, ver tudo que podia ser atendido. Felizmente, o público que ficou de fora foi em torno de 10%, e esse a gente atendeu de outras formas, com coisas impressas, com outros meios, e-mails e tudo mais. As alternativas aí que vocês devem ter encontrado também. E também teve os problemas com os professores, né, de adaptação, como você disse, foi tudo tão abrupto, de um dia para o outro ter que modificar toda a sua metodologia, reformular todo o seu planejamento, o seu material. Tinha os recessos lá previstos, que foram antecipados, então foi tudo muito tumultuado. Mas o mais impactado de tudo para a gente foi a questão das aulas práticas, porque a gente tem o nosso currículo todo voltado para a prática, praticamente. Até o que é teoria, a gente aplica prática. Então, fora o uso dos laboratórios, fora todo o curso, por exemplo, de eletrônica e enfermagem, que não tem como fugir de práticas e de manipulação de equipamentos, a gente ainda tem toda a questão de uma vivência de projetos, de práticas que foi impactado, né? Então, a gente tentou achar soluções ali paliativas, simuladores virtuais, metodologias aí ativas para tentar suprir essa falta que a gente achou que seria uma falta breve de uma prática que a gente considera, a gente entende essencial. E aí a gente foi fazendo essa adaptação toda aí, né? E você sabe que também teve inicialmente, agora um pouco mais assentado, mas a gente teve inicialmente muita inconsistência de informações, né? Até governamentais, e as coisas eram definidas num dia e no outro dia vinha uma nova orientação, aí a gente tinha que reformular. Então, todos esses entraves iniciais, acredito que tenha sido comum, foi um pouco acentuado aqui na nossa unidade, que é gigantesca e complexa, tá? Com os nossos cursos técnicos, que são muito voltados para a prática. Basicamente. E não tem como, isso acaba impactando, né, Priscila? Não tem como. Isso acaba causando um impacto, por mais que dentro do ambiente escolar as pessoas tiveram que se reinventar, como você disse, né, toda a unidade de forma geral, né, desde direção, professores, essa reinvenção para que todo o processo de escolarização não fosse parado, não ficasse travado, né? Foi um movimento que aconteceu de forma muito rápida e, na verdade, é um movimento que ele ainda está constante, né? Porque nós ainda estamos numa incerteza. Hoje, quando nós mencionamos sobre o ensino remoto, o que mudou é que a gente saiu do emergencial para algo intencional. Então, nós buscamos alternativas, né? No caso, tanto na parte de formação, parte de conexão, quais são os caminhos, né? Que nós temos aí para dar sequência. Então, imagino, dentro do que você colocou, que realmente foram muitas dificuldades para justamente manter esse processo de escolarização, principalmente tendo essa necessidade, quando a gente fala de ensino técnico, né, essa necessidade da prática, que é muito mais acentuada. A gente teve por parte... Desculpa. Pode falar, fica à vontade. A gente teve por parte do Centro Paula Souza a aquisição de chips, que foi um paliativo também para quem não tinha conexão. Eles adquiriram chips com uma duração de 120 dias
20 gigas por mês para tentar suprir aí algumas necessidades, mas ainda aquém, né, do que é preciso para desenvolver plenamente aí as competências que a gente prevê. Fica mesmo defasado, não tem jeito, nada conseguiu ser 100%, foi mesmo um paliativo, né, Márcia? Mas o importante é que não parou, né? Eu acho que isso é uma parte muito importante. De tudo isso, mesmo no modo emergencial, se buscou alternativas, né? E estamos aí buscando, até os dias de hoje, como algo ainda muito incerto. Eu queria só deixar aqui aberto para as pessoas que estão nos assistindo, né? Se tem alguém que tiver qualquer dúvida sobre ETEC, sobre curso técnico, né? Tem alguns estudantes que estão participando conosco. Aproveite esse momento. A Priscila está aqui à disposição para estar sanando as dúvidas de vocês, para estar contribuindo, né? Então, é muito importante que vocês deixem aí as dúvidas em relação à formação técnica. Eu queria trazer um pouquinho falando quando a gente fala de formação técnica, não tem como nós não pensarmos na questão voltada ao mercado de trabalho. E a ETEC, ela entra de forma muito acentuada nessa tendência de mercado. E falando um pouquinho disso, Priscila, que contribuição que você pode trazer para nós, falando um pouquinho dessa importância do ensino técnico, né? O jovem que ingressa na ETEC, qual que é o diferencial que ele tem depois para iniciar a sua vida profissional, né? De que forma a ETEC contribui nessa formação do indivíduo? Bom, o aluno que ingressa no ensino técnico, seja ele no ensino médio, integrado ao técnico, qualquer das modalidades, né, profissionalizantes que a gente tem, que hoje são muitas, a gente desenvolve as competências para que esse aluno saia com habilidades reais, para que ele tenha um diferencial no mercado de trabalho. Em todas as pesquisas que a gente efetua, a gente percebe que a empregabilidade de um profissional técnico é muito alta. A gente sabe que hoje o mercado está saturado de graduados, né, de pessoas formadas aí no ensino superior, e essa disputa é bem acirrada, bem difícil de achar uma brecha aí para ingressar nesse mercado. E às vezes uma porta mais facilitadora é através de um curso técnico, de uma habilitação profissional de nível médio. E a gente tem alguns cursos de uma pesquisa que eu puxei aqui, a mais recente que eu encontrei. Posso depois compartilhar com vocês a fonte, um curso técnico, cursos técnicos com maior empregabilidade, né? Então, em primeiro lugar, vem eletrotécnica, para vocês terem aí uma referência. 9 em cada 10 formados é o curso que está no topo da lista da empregabilidade. Segurança do trabalho, que é um curso também muito requerido pelo mercado, 9 de cada 10 também. Eletrônica, 8 de cada 10. Eletrônica a gente fornece aqui, tanto integrado ao ensino médio, quanto o subsequente, que a gente fala que é para quem já tem o ensino médio iniciado ou concluído. Nós temos também aqui na lista, em 8º lugar, enfermagem. 8 em cada 10 formados de enfermagem conseguem emprego em até um ano depois de formado. A gente faz essa estatística de até um ano depois de formado. E fora os que é muito grande, também é muito alta a taxa de alunos que conseguem ainda em curso um estágio ou até uma própria colocação efetiva. E eu acredito que o grande diferencial para o aluno que entra no ensino técnico, para essa formação que ele adquire aqui, é que ele adquire muito mais do que conteúdo. Ele vai sim ter, claro, os conhecimentos técnicos ali passados, mas ele desenvolve umas competências que hoje são essenciais no mercado, né? A gente sabe que hoje os profissionais ingressam nas colocações aí no mercado por seus conhecimentos técnicos, mas eles são demitidos pelas deficiências emocionais, de habilidade de relacionamento, de comportamento. Então, isso é trabalhado a todo momento aqui na formação dele, no desenvolvimento de projetos, nas práticas que a gente desenvolve, nos trabalhos em grupo, nas pesquisas, nas metodologias ativas que a gente aplica. Então, acredito que o grande diferencial, a maior contribuição hoje, seja mesmo o desenvolvimento desse diferencial, dessa competência a mais. Porque as competências teóricas e técnicas, a gente sabe que as pessoas conseguem até adquirir de outras formas, né? Hoje se repensa muito, inclusive, o papel da escola. Está tudo muito fácil de
captar e de adquirir o conhecimento? O que a gente tem como escola para oferecer de diferencial, de agregador aí, de um valor adicional, né? E, na verdade, o que a gente costuma também mencionar é que, assim, hoje o acesso à informação ele é muito fácil, mas o diferencial é saber o que fazer com essa informação, né? Então, quando você fala de um curso onde ele vai te dar noções técnicas, mas também noções voltadas às questões emocionais, então a gente fala não é só o QI, mas o QE, né? As questões emocionais, ele está muito mais preparado para o que o mercado precisa no momento. E você mencionou algo importante, que você falou a respeito dos cursos integrados e dos cursos subsequentes. Tá? Então, como a gente está com o pessoal assistindo, você pode falar um pouquinho a diferença, o que seriam esses cursos integrados, o que seria o subsequente? E aproveitando, quem tiver dúvidas, aproveite. Nós estamos com a Priscila aqui, da ETEC, que está trazendo informações, falando um pouquinho das informações, do conhecimento que ela tem, né? Então, aproveitem este momento, compartilhe conosco aqui no chat, tá? E se você estiver gostando desse conteúdo, conhece alguém também que tem interesse no conteúdo voltado à formação, também compartilhe o vídeo. Então, fala um pouquinho para a gente dessa diferença do curso integrado e do curso do subsequente. Falo sim, deixa eu só mandar um beijo aqui, estou vendo Rita também acessando, tem até gente que eu conheço, mas Tem muita gente, a gente está que aqui, que bacana. legal. Deixa eu dizer aqui para você quais são os tipos de curso que a gente oferece. Hoje a gente oferece curso técnico integrado ao ensino médio, o integral e o só integrado. Bom, com o advento da 13.415, a lei que altera a LDB, que possibilita esse ensino integrado neste formato de 1.200 horas de itinerário profissionalizante e 1.800 horas do ensino propedêutico, o Centro Paula Souza desenvolveu um currículo com o máximo dessa carga permitida. Máximo porque é uma anomalia, né, na legislação, porque a gente costuma ter uma legislação que diga o mínimo que você tem que ter para a formação básica. E na 13.415, no artigo 35, parágrafo 5º, a gente tem o seguinte texto: a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas. E aí tem essa inversão, né, de valor, porque a gente geralmente tem um mínimo previsto. E aqui a gente tem o máximo. Nós temos aí uma certa inconsistência com o Catálogo Nacional do Ensino Técnico, porque ele diz ali de uma formação de 800 a 1.200 horas. E com essa disposição da lei, a gente fica amarrado a 1.200 horas. Então, a gente fica amarrado ao máximo que prevê o catálogo e ao máximo previsto pelo ensino médio, então a gente ficou preso nesse currículo. O nosso currículo hoje, então, de ensino médio, integrado ao ensino técnico, é um curso que é feito de semana, né, semanalmente, aí de segunda a sexta-feira, com 6 aulas na grade. Então, a gente tem um aluno entrando às 7 da manhã, saindo meio-dia e 20. Diferentemente do modelo que a gente tinha de ensino técnico integrado ao médio, que era integral, que a gente tinha 8 horas por dia. Era uma modalidade oferecida que está em extinção no Centro Paula Souza, sendo substituído por esse formato, que é o nosso ensino médio integrado ao técnico. A modalidade subsequente é para quem está pelo menos no segundo ano do ensino médio, ou que já tenha concluído e já é egresso de muitos anos, não tem limite, e queira fazer só o profissionalizante. É aquele técnico modular que a gente chama. Então, ele se forma, no geral, em 1 ano e meio, dependendo do curso, 2 anos, e sai com uma habilitação profissional técnica de nível médio. Nós temos também, com esse programa dessa nova secretaria, porque nós somos regidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Diferentemente das escolas estaduais, que nós também somos uma escola estadual, né? Por isso há essa confusão. Nós somos uma escola estadual técnica, pertencente à autarquia Centro Paula Souza, regida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A escola estadual convencional, que a gente conhece como escola estadual, ela é subordinada a uma diretoria de ensino
que presta contas à Secretaria da Educação. Somos todos, claro, do governo do Estado de São Paulo, né? Organizados aí e coordenados pelo governo. Então, a gente tem parcerias hoje muito mais ampliadas de cursos oferecidos com a Secretaria da Educação. Então, a gente pega espaços ociosos nas escolas estaduais e fornece o nosso curso lá, com a nossa grade, a nossa expertise na formação técnica, às vezes, muitas vezes, os nossos equipamentos e os nossos laboratórios. Então, a gente utiliza nessa parceria, que aí é uma novidade, a partir do ano que vem a gente amplia com essa modalidade híbrida, a gente utiliza o professor da escola estadual para o núcleo comum e o nosso professor para a formação técnica. Então, vamos recapitular. Nós temos o curso médio integrado ao técnico aqui na sede, temos já uma modalidade dessa em escola estadual, só que completamente com o nosso currículo, por isso que a gente não chama de híbrido. E a partir do ano que vem, a ETEC Carolina Carinhato, porque já tem piloto do Centro Paulo Souza desde 2018, mas essa unidade passará a ter só o ano que vem, essa modalidade híbrida, que mescla o currículo paulista, que é da Secretaria da Educação, com o currículo com os itinerários aí profissionalizantes do Centro Paulo Souza, com essa proporção de 1.200 horas para formação técnica, 1.800 para o ensino propedêutico, né, o ensino do núcleo comum. Essas são acho que as modalidades aí mais relevantes. Entendi. Me fala uma coisa, independente da modalidade, né, que o aluno pretende cursar, ele passa por um processo, né? Então é importante a gente falar um pouquinho desse processo, porque quando a gente fala de ETEC, mesmo não sendo ligado diretamente à Secretaria da Educação, né, mas está ligado ao Estado, existe todo um processo, né, voltado ao aprendizado. E aí, dentro desse processo, existe um processo de classificação do ingresso na ETEC. Então, dentro dessas modalidades, você pode falar um pouquinho como que funciona esse processo? Quem estiver participando, quem conhecer alguém que queira participar desse processo, como a pessoa deve proceder? Qual o caminho, né? Sim, nós temos o processo seletivo, que tradicionalmente era chamado de vestibulinho e era realizado através de uma prova, né? Classificatória, eliminatória, e aí a gente ia preenchendo as vagas de acordo com a classificação obtida nesse processo. Com esse momento pandêmico, não foi possível realizar essa prova, esse processo seletivo da forma tradicional no primeiro semestre, só que no primeiro semestre a gente tinha só ingressantes de cursos modulares, né, que são esses que não têm relação com o ensino médio. Então, foi um processo menor, mais tranquilo, né? Agora vai ser um processo grandioso, porque a gente tem todo o egresso do ensino fundamental ingressando nas nossas modalidades de ensino médio. Então, a gente vai ter o mesmo formato que a gente teve no primeiro semestre, porque ainda é o que a gente consegue executar. O nosso processo seletivo, que ainda é chamado de vestibulinho, mesmo que neste formato, é executado pela FAT, empresa que ganhou a licitação para executar o processo, e aí a gente faz a avaliação de currículo, né, a avaliação de histórico escolar. Para o ensino médio, a primeira vez que vai acontecer, a gente vai avaliar as notas de oitava série. É isso, né, Márcia? Chama oitava série para vocês, não é isso? São na verdade, agora nono ano, né? Nono ano. Do penúltimo, qual que é? O penúltimo, oitavo ano, né? Oitavo então vai ser ano. A avaliação do oitavo ano. Isso, porque no nono, quando a gente estiver executando o processo, ele ainda não vai ter cumprido. Então, como ele ainda não vai ter o documento, condições de adquirir essa nota, provavelmente não, né, com a rapidez que a gente precisa, vai ser analisado do período anterior. Então, quem tiver aí interesse, é bom já ir antecipando na escola esse documento, que comprove a nota. Não precisa ser necessariamente o histórico escolar, parcial, mas pode ser um documento que seja aí validado por alguém da escola, né, algum secretário, algum diretor, e que comprove a nota que foi feita no penúltimo ano de formação. Porque aí vai participar do processo com essa nota
vai haver uma classificação e a gente vai preencher as vagas de acordo com a classificação obtida nesse processo de comparação aí entre os candidatos. Entendi. É Eu o quero só oitavo uma ano. contribuição bem bacana aqui do oitavo ano. Tem uma contribuição aqui. A Silvane está parabenizando a ETEC Carolina Carinhato por todo o desempenho em oferecer um ensino remoto de qualidade neste momento tão delicado. Tá? Também está parabenizando o Colégio Almeida Santos. Muito obrigada pela parceria e trazer informações sobre o ensino técnico. A Silvane tem uma filha que é aluna da unidade de vocês. Então, ela tem acompanhado todo esse processo de aprendizagem remota, né? Então, hoje você sabe que o ensino remoto, as famílias acabam acompanhando, até estudando junto com os alunos, né? Também próximo. Sim, Então, sim, a tá bem gente bacana percebe essa bem isso. A gente percebe bem essa participação na reunião de pais, né? Eles trazem. Opa, desculpa. Eles, eles deixam bem claro que acompanham ali e fazem comentários sobre as aulas. Aí eu tenho aqui mais uma pergunta que eu acho que está relacionada com o nosso, na sequência da nossa conversa, da Nádia, pergunta o seguinte: como eu faço para fazer inscrição para fazer a prova, né? Então ela está perguntando aqui como ela faz para fazer a inscrição, para fazer a prova, ela está finalizando o ano, ela tem que esperar finalizar ou ela tem que fazer antes do término do ano? Acho que está dentro da nossa continuidade do nosso bate-papo, né? Sim, ótima pergunta, Nádia. Tem muita gente aflita aí, está no nono ano, estiver finalizando o nono ano. Ela está no último, né? É nesse Isso. momento que ela se inscreve. Quem está no último ano, que na verdade é o único momento que pode participar, né? Porque depois, quando ele já tiver cursado o primeiro ano de um ensino médio, ele não consegue retroagir para fazer esse tipo de modalidade. Tem um impedimento aí do Estado de cursar duas vezes a mesma série. Então, ele só tem esse momento de ingresso no ensino médio para participar do processo seletivo e ingressar no METEC, num curso médio integrado ao técnico, porque agora a gente só vai ter esta modalidade, ensino médio integrado ao técnico. Aqui na ETEC Carolina Carinhato Sampaio, a gente vai ter o curso de ensino médio com administração, no período da manhã, 2 turmas, então são 80 vagas. Curso de recursos humanos com ensino médio, também 80 vagas no período da manhã. O ensino médio integrado ao curso de eletrônica, uma turma de manhã, 40 vagas, e uma turma à tarde, 40 vagas. Então, a gente tem essa oferta para fazer para ela participar e essa chance para participar. Então, a gente ainda não tem um cronograma. A gente está muito atrasado do habitual. Na verdade, em fim de setembro, geralmente o processo inicia, outubro já é finalização das inscrições, e novembro a gente já está rodando o processamento de provas. Então, é um momento muito atípico mesmo. A gente já está com todos bem aflitos, ligando muito, mandando muita mensagem, e o período de inscrição, e a gente infelizmente ainda não tem esse cronograma fechado. Mas o que a gente tem, até publicamos aí no site da escola, é que o informe do Centro Paulo Souza dizendo que nos próximos dias deve sair já todo o edital e todo o cronograma para o processo. Então falta bem pouquinho. É uma pena que a gente até tentou conciliar, né, Márcia? Que essa data aqui dessa live já tivesse a informação do vestibulinho, mas infelizmente não foi possível. Mas garanto que está para sair. A semana que vem eu tenho fé que já tenha a atualização na página do vestibulinho, porque a inscrição e todo o processo é feito através do site vestibulinhoetec.com.br. É lá que você vai ter o edital publicado, sai primeiro lá. As vagas, confirmação de todos os períodos, as escolas disponíveis, porque é centralizado nesse site. E aí você vai poder se inscrever por lá mesmo. Você vai inserir os seus documentos por lá, vai obter os resultados por lá e vai ser notificado tudo por e-mail, tudo por mensagem. Bacana. É isso, E né? também lembrando que nós vamos manter, nós temos essa parceria, então nós vamos manter também nas redes sociais do colégio as informações referentes à ETEC, tá? No nosso site também nós temos lá um link chamado Vestibulinho. Então, se você acessar esse link, você vai ser direcionado direto para a página da ETEC, do Centro Paula Souza.
Então, a escola busca sempre trazer essa integração das informações, valorizando a formação técnica, tá? Então, temos uma preocupação não somente com o ensino regular, mas o que vem depois, qual é a sequência desse ensino, né? E também integrando com as informações que a Priscila trouxe, não é uma formação só cognitiva, também tem no currículo a preocupação com uma formação também voltada ao emocional. Essa tendência de mercado, né, de você ter um profissional habilitado, mas que tenha condições de lidar aí com as adversidades do mercado de trabalho. Então, o Colégio Almeida Santos faz essa integração e por isso que a gente incentiva tanto os nossos alunos, as pessoas que a gente conhece, essa oportunidade de fazer o ensino técnico. Mas tem mais alguma pergunta? Vamos aproveitar que a Priscila está aqui à disposição. Tá? Vocês me perguntaram sobre o processo seletivo, nós respondemos, né, que o processo seletivo vai ser feito com base na avaliação na penúltima série, no caso do 8º ano. Não temos uma data definida, o Centro Paulo Souza não tem essa data definida, mas a gente vai manter vocês informados com relação a essa data. Todo o processo costuma ser, nesse caso, online, Priscila? Todo o processo, desde o início até a matrícula, pelo menos foi assim no primeiro semestre, por causa do período. Geralmente não, é parte dele, né, online e parte no processo aí presencial, a matrícula inclusive. E nesse último formato, deve seguir o mesmo formato nesse segundo semestre, foi desde o início até a matrícula, até o início das aulas, todo de forma remota. Eles recebem notificação de confirmação de inscrição, de período de publicação das listas aí na sequência das etapas, eles acessam tudo através daquele site vestibulinho, e além disso a própria unidade envia muitos informes, então ele vai sendo aí balizado nas etapas. Entendi. E uma dúvida que eu tenho, sim, quando você fala dessa avaliação, né, com base no boletim, com base no resultado do último ano, existe algum critério por componente curricular ou o boletim é avaliado no contexto geral? Não, ótima observação. A gente avaliou no último semestre, eu espero que siga o mesmo modelo, porque ainda não tem acesso ao edital, mas eu acredito que seja no mesmo formato, seja considerado apenas português e matemática. São as duas notas consideradas aí. E no caso de empate, tem também no edital os critérios ali de desempate. Correto. Mas é É só muito português e importante. matemática mesmo. E tem também uma equivalência toda, porque tem vários formatos de nota, menção, tipos de avaliação, né? Então, a gente, no edital sai bem especificado. Se vocês entrarem hoje no edital do semestre passado, vocês vão poder verificar o tipo de avaliação que é, porque isso deve ser mantido. Só vai atualizar mesmo datas, né, e modalidades que são novas no processo. Mas o que é feito aí de conversão de nota para uma menção que vai dar uma classificação para você vai ser mantido de português e matemática. Entendi. E também tem uma mudança, né? Porque geralmente a ETEC também disponibiliza uma possibilidade de alunos que estão numa série anterior, no caso seria o 8º ano, a prestarem avaliação como treino, né? Que seriam os treineiros. Este ano agora, com essa modalidade, com essa avaliação feita através do último boletim, então não terá essa possibilidade dos treineiros, né? Olha, Márcia, possibilidade até tem, porque o processo em si não trava isso. Só que não tem Tá. sentido, né? Porque a gente faz para avaliar o nosso desempenho nas provas. E aí, por pura comparação, você teria adicionado ali um documento que não é o que vai ser válido para quando for sua vez, então acaba perdendo sentido. E o dinheiro, tá, gente? Não se inscrevam aí se vocês forem trainees, porque infelizmente neste ano, com esse cenário todo, não vai ter eficiência para vocês. Não vai ser válido. E você tocou no processo, você lembra qual o valor de taxa? Fugiu um pouquinho Peraí, aqui. Márcia, deu uma travadinha aqui, por favor. Tranquilo. Tá me ouvindo? Então, caiu a conexão. Vamos ver se ela consegue retornar. Mas vocês que estão nos
nos assistindo, se tiverem mais dúvidas, temos ainda mais alguns minutinhos de live. Tragam aí as suas perguntas, tá? Como nós falamos, esse processo da ETEC esse ano vai ser bem diferenciado por conta de todo esse processo de pandemia que nós estamos passando, mas o processo vai acontecer, resgatando um pouquinho o que a Priscila trouxe para nós. Então, todo o processo classificatório vai ser feito com base no boletim da penúltima série. Então, no caso, o aluno que está no 9º ano, ele vai ter que apresentar, junto ao processo, o seu boletim, o documento que traga suas notas, o histórico do 8º ano. E como ela mesma comentou, né, como base, como critério, os componentes de português e matemática, eles vão ter, assim, um peso para essa classificação. Tá? Então, se vocês conhecem alguém que está finalizando o ensino médio, alguém que já concluiu, como ela mesma mencionou, tem as possibilidades, né, dos cursos subsequentes de formação técnica com duração de 1 ano e meio. Então, uma grande oportunidade. Você que quer fazer uma mudança aí na sua vida profissional, que busca uma oportunidade, né, que já está dentro do mercado de trabalho, mas busca uma alternativa, então a ETEC, ensino técnico, é uma grande oportunidade. Além de ser um ensino gratuito, é um ensino de qualidade, e como nós comentamos, abre muitas possibilidades para o mercado de trabalho. Você que é estudante, que está cursando aí o 9º ano, então muito importante ficar atento aí nas redes, tá? Nós do Colégio Almeida Santos vamos estar publicando assim que tivermos notícias e datas com relação às informações do processo seletivo. Então é bem bacana você acompanhar direitinho, fazer a leitura correta do edital. O edital tem muitas informações, principalmente quando a gente fala em relação a cursos, tá? Porque se você faz uma inscrição num curso errado, depois tem todo um processo que dificulta o seu ingresso. Muito importante, né? Fazer acompanhado aí de algum familiar, tirar todas as dúvidas, não preencher nada que se sinta inseguro em relação a esse processo. Senão depois você não tem como reverter, tá? E é algo muito importante. Esse ano, mesmo com o processo remoto, vale a pena trazer que talvez até uma oportunidade. Porque no processo classificatório, numa prova, você não avalia ali somente o seu conhecimento cognitivo. Existe toda uma questão emocional. Eu já vivenciei situações, acompanhei de alunos que tinham um grande potencial cognitivo e que no momento da prova, por uma questão emocional, não conseguiu alcançar ali o processo. Então, você hoje vai ser avaliado dentro dessa nova tendência através do seu currículo. Então, assim, é o seu rendimento escolar adquirido no 8º ano. Então, acaba sendo também uma oportunidade. Então, não deixe de participar desse processo, dessa oportunidade, né, que está sendo feita aí este ano, tendo em vista esse cenário nosso de ensino remoto. Tá? E se você conhece alguém que pretende ingressar no ensino técnico, ou que não conhece o ensino técnico, quer saber informações, então compartilhe o nosso vídeo. Nosso vídeo também fica gravado no canal MediaCast, tá? Onde nós temos outros vídeos na nossa playlist falando sobre educação, sobre saúde, sobre questão emocional, todos temas muito relevantes nesse período que nós estamos vivenciando. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se a Priscila consegue retornar. E aí, se vocês também quiserem aproveitar aqui com a gente, fazer mais alguma pergunta, tem alguém aqui que já participou de processo, já participou de algum processo voltado à ETEC, que já estudou na ETEC, queira trazer uma contribuição? Priscila voltou. Que bom! Ai, Márcia, desculpa novamente. Vamos lá. Imagina, Estava me perguntando. a gente foi batendo um papo aqui, fui resgatando um pouquinho o que você disse, da importância de acompanhar as datas aí do processo seletivo. Deixei também aberto para as pessoas que quiserem tirar dúvidas, a gente ainda tem uns minutinhos para terminar a nossa live, daqui a pouco a gente já finaliza. Mas eu acho que ficou bem assim, a gente conseguiu de um modo geral trazer as informações, falamos um pouquinho sobre os cursos. Nós temos cursos novos, né? A ETEC tem cursos novos para 2021, né, Priscila? Tem algum específico que você queira citar? O curso novo, na verdade, é a nova parceria desse híbrido que eu disse, né? Que vai ser na escola estadual. Vai ser numa escola estadual aqui próxima, chamada Professora Marilza Garbosa Francisco. É a mais próxima descentralizada que a gente vai ter, né? Fica bem pertinho da ETEC. Lá nós vamos ter uma turma no período da manhã de ensino médio integrado à administração e
Uma novidade, verdade, ensino médio integrado à logística no período da manhã, que está no topo da lista da empregabilidade também. Aí eu acho que vai ser um diferencial essa nova oferta. Que bom. Então, Você vamos acha que consolidar. perguntou da taxa do vestibulinho, não foi? Eu tinha perguntado da Peguei. taxa. Nós falamos um pouquinho quando você falou assim, não esqueça que tem um valor. Eu falei, opa, assunto importante. Você lembra o valor da taxa que foi no último É processo? R$ 19, foi o último. É R$ 19, é pouquinho, né? Para execução ali do processo, para pagamento das pessoas que fazem todo o trabalho aí de processamento das informações. Quando do presencial costuma ser muito mais dispendioso, mas esse processo online tem só aquela validação dos documentos, essas análises, esse processamento, conciliação das informações, e esse pessoal é pago, então essa taxinha é pequena. Mas ainda assim, não vale gastar se você não tiver, né, como aproveitar o processo. Acho que vale só para quem está se formando agora mesmo. Para quem quiser treinar, Márcia, a gente sempre tem aquela lista de provas anteriores que eu acho que vale um simulado, né? Resgatar. A gente tem aí, eu acho que, se não me engano, até de 6 anos passados, a gente consegue retomar todas essas provas e gabaritos. Acho que dá para fazer um treino bom, né? Sim. Sim, é importante você ter essa vivência, né? Porque esperamos que 2021, né, estejamos aí no processo normal, sem pandemia, todo mundo torcendo, né, para que isso tudo passe e a gente volte a esse. Na verdade, que a gente tenha esse novo normal, como estão comentando, mas que tenhamos aí essa retomada que é necessária, né? E importante para todos nós. A gente vai ter que se reinventar, né, Márcia? Porque De esse novo, vírus não vai abandonar a gente, pelo menos é, não tão cedo. Talvez a gente até tenha que conviver como a gente convive com muitos outros vírus. Tem, né, muita especulação sobre isso, sobre não ter como uma vacina seja 100% eficiente, mas a gente se readaptando, aprendendo a viver de outra forma, de uma forma mais afastada, com novos protocolos que a gente não gosta, mas que vão ser necessários. A gente está se adaptando aqui em tudo que pode, viu? A ETEC já instalou muitos equipamentos, prevendo aí um retorno, nem que seja gradual, né, parcial, pequeno, em fevereiro, tentando atender a tudo isso. Os bom, protocolos todos que são bem extensos. é uma lista imensa, né? E lembrando que, É, assim, em parte desses protocolos, nós não estamos falando somente de equipamentos, né? Mas também da questão da consciência, é muito importante, né? A consciência, cada um de nós devemos, é nosso dever, fazer o nosso papel, por conta da nossa saúde, por conta também da saúde do outro, né? Então, hoje, essa questão da pandemia trouxe muita importância da empatia, do cuidado com o outro, desse olhar. Nós estamos falando da nossa vida, né, que é algo mais valioso que nós temos. E a passa muito gente rápido. tem, o Pode falar. jovem tem uma ansiedade, né, de estar próximo, tocar, abraçar. É um ambiente bem difícil de controlar tudo isso, mas a gente vai ter que se reinventar mesmo, se É, adaptar. se adaptar a esse novo momento que nós estamos vivendo, né? Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Aproveite, a gente trouxe aí algumas informações gerais, falando sobre período de inscrição que ainda não temos, sobre alguns cursos, algumas novidades, o processo classificatório, né, processo seletivo 2021, ainda sem data prevista, mas provavelmente vai seguir o mesmo modelo, né, que ocorreu aí no primeiro semestre. Então, aproveite, a Priscila está aqui para sanar as dúvidas de vocês. Lembrando também e resgatando que essa nossa live vai ficar gravada no canal MediaCast. Nós temos uma playlist com outros temas também muito importantes, falando sobre educação, sobre formação, hoje com uma preocupação muito focada na formação profissional. Eu costumo dizer para os alunos que assim, a gente pensa que no ano está tão longe para você pensar no campo profissional, mas está muito próximo, até porque hoje existem as possibilidades de ingresso, né? Os programas de jovem aprendiz, então, o aluno tem essa possibilidade de ingressar no mercado e você tendo aí, estando matriculado numa unidade técnica, numa unidade da ETEC, você já entra com um grande diferencial no mercado de trabalho. Queria deixar um espaço para você deixar a sua contribuição final aí, você queria deixar para os nossos convidados, né, para os alunos, aqueles que estão aí ansiosos para esse processo seletivo, né? Vou deixar um espaço para você deixar uma mensagem para nós. Bom, eu queria dizer que o ensino técnico faz toda a diferença na vida do jovem.
A gente tem um processo seletivo que costuma excluir 5 pessoas das 6 que prestam, 5 ficam de fora. Então, infelizmente, a gente não consegue atender a toda a expectativa da sociedade para a formação técnica, a tudo que a gente sabe que seria o adequado para um país, para uma cidade, para um estado evoluído. A gente tem comparações aí com países até subdesenvolvidos também, que estão muito à frente. A gente precisa ofertar um ensino profissionalizante, uma competência diferenciada para o jovem, para que ele tenha meios para galgar o que busca, seja lá em que esfera da vida, né? Seja na acadêmica, seja na profissional, que ele tenha essas ferramentas em mãos. A gente fez aqui, o Centro Paula Souza, uma encomenda de pesquisa com o Instituto Porvir, e a gente tem uma porcentagem, só para ter uma ideia, de 56% dos jovens entre 14 e 17 anos que têm expectativa de que a escola foque nessas competências, porque a gente espera que, fazendo um tipo de pesquisa desse, o jovem queira conteúdo, né? Ou as famílias, no geral, né, que cobram isso. E quando a gente pergunta para ele o que faz sentido para ele, o que ele espera da escola, que seja o foco da escola, ele responde que são habilidades do tipo desenvolvimento de habilidades sociais. Vou até pedir licença um pouquinho aqui, tentar inverter a câmera para dar uma olhadinha rápida. Fica à vontade. Olha, o foco, o objetivo que foi dessa pesquisa, o jovem 26% solicita que seja preparação para o mercado de trabalho, apenas 23% fala em preparação exclusivamente para o vestibular. Mas se você somar os 26% que pede preparação para o mercado, com quem pede para preparar para relações humanas e sociais, preparar para lidar com as emoções, preparar para a cidadania, que na verdade são as competências hoje que a gente tenta desenvolver prioritariamente, além dos conteúdos técnicos, a gente atende a expectativa desse jovem, né? Que a gente tende a achar que são outras expectativas. E esses resultados do Porvir foram muito bacanas. Sobre o currículo, por exemplo, o jovem diz que quer, em 32% dos analisados, e foram 27 mil alunos consultados, jovens consultados nessa faixa de idade, 32% diz que quer ter alguma disciplina obrigatória, sim, como grade, né, curricular fixa, e outras que ele possa escolher conforme sua vocação. Então, hoje a gente tem uma legislação que possibilita essa flexibilização, né, de que o aluno, de que o jovem possa optar por uma área de vocação. A gente tem, então, porcentagens que a gente não esperava, né? Aqui, muito bacana no trazer jeito esse de aprender. né? No jeito de aprender, também muito surpreendente o resultado: 49% aprender fazendo projetos que envolvam atividades práticas e resoluções de problema. Eles não querem mais o formato aqui, ó, professor dando aula teórica e aplicando provas. Só 9% acham que esse método é eficiente. Então, a gente precisa mesmo ouvir esse jovem, atender a essas aspirações, a essa expectativa. É isso que a gente tenta, sempre muito alinhado aí com o mercado de trabalho, com as empresas, com os parceiros, qual a expectativa para a gente poder atender, se adequar, correr atrás de um formato diferente, se reinventar, para atender mesmo com eficiência a sociedade, porque não adianta a gente aqui ficar formulando objetivo para os outros, né? A gente tem que atender as necessidades dessas pessoas, e é isso que a gente tenta aqui a todo momento. Então, eu deixo essa mensagem. É um diferencial, até porque em todos os resultados que a gente avalia, dessas avaliações de ensino da educação básica, que você conhece bem, né, até o próprio PISA, você vê o resultado das ETECs em muito destaque. Por quê? A gente fica numa resistência achando que a profissionalização vai tirar o foco de
de um estudo científico necessário para a vida, mas na verdade eu acho que ele dá um potencial para o aluno adquirir uma responsabilidade, uma postura para desempenhar melhor, inclusive nessa área. Então ele caminha nas duas áreas muito bem, melhor do que um que está só lá na outra área, porque o ambiente te propicia que você haja com engajamento, né, com motivação, que você corra atrás, que você aprenda a aprender, tudo aquilo que a gente tenta e fica pensando para melhorar. E é por isso que os resultados são como são, né, com um diferencial aí de destaque. Então, a profissionalização só tem a contribuir para a formação do jovem. É nisso que eu acredito e é essa mensagem que eu deixo para todo mundo. Tá bom, Márcia? Obrigada. Muito E obrigada aí pelo convite, viu? você falou um ponto bem importante quando você fala das avaliações, e isso o mercado acompanha, né? Se não me engano, no nosso último IDEP, das 100 escolas de ensino médio melhores, 50 são ETECs. Então, você vê, 50 delas são ETECs, unidades da ETEC. Então, assim, realmente essa preocupação da formação técnica, mas integrando também ao currículo, integrando também a questão emocional, esse preparo do tipo de profissional que o nosso mercado hoje precisa. Então, você realmente trouxe algo importante de a gente falar da qualidade do ensino que é ofertado pelas unidades ETECs. Então, mais uma oportunidade de você não deixar passar esse processo seletivo, de você acompanhar aí nas redes, quando começa o processo. Se tiver alguém nessa fase de 9º ano, indica. Se você já finalizou o ensino médio, mas quer dar uma reformulada, quer voltar ao mercado de trabalho, quer mudar, também faça um curso diferenciado, acompanhe pelo edital quais são as informações, os cursos são oferecidos, existem muitas possibilidades. Se nós formos falar dos cursos aqui, a gente ficaria diversos tempos aqui, né, falando, muito tempo mesmo. São muitas opções, né? Então, muito obrigada. A mensagem que eu quero deixar primeiro, assim, é de agradecimento, tá? Pela oportunidade de recebê-la aqui, né? Você sempre muito parceira, sempre disposta a trazer informações com relação ao ensino técnico. Nós temos muito isso, engajado na nossa proposta, de preparar o aluno não somente para as questões cognitivas, mas ir um pouquinho além, preparar ele para o mercado de trabalho, iniciar essa visão, mesmo que pareça de forma muito imatura, mas assim, muito importante, muito acentuada, que ele comece a ter essa visão lá, 7º ano, 8º ano, a gente já começa a trabalhar o que é ETEC, o que é o ensino técnico. Nós trazemos essas informações através de feiras de profissões com os nossos alunos. Inclusive, tivemos uma feira na semana passada e trouxemos realmente essa realidade de formação técnica, de tendências de mercado. Então, muito obrigada por compartilhar conosco aí essas informações. Quero agradecer a todos que estavam participando desse bate-papo conosco. Eu sei que hoje a live foi um pouquinho mais cedo, tem muita gente trabalhando, não conseguiu acompanhar, mas assistam lá. Vai ficar no Facebook, também ficar no nosso canal Mídia Casa. Agradecer a Nádia, que está participando, né? A Bianca, Maria Gilva, a Daniela, que participou conosco aqui, Vanete, Maíli, a Anne, Cristiane, Priscila, que é a nossa convidada, né? Carolina, a Silvane, que trouxe a contribuição, tá? Elis. Então, muito obrigada a vocês aí, todos que participaram conosco. Nós estamos aí com a Socorro também participando. Muito importante esse momento, foi muito gostoso. Pena que passa muito rápido, né? Márcia, só também deixo aqui o convite a todos quando a gente voltar para um PTEC, visitar aqui nossos laboratórios, nossos ambientes. Para quem ainda está aí na 7ª ou 7º ano, nos anos anteriores aí a formação, podem vir sim conhecer, traz família, fiquem à vontade, tá? A casa é de vocês. E de novo, muito obrigada, parceria aí total. Sempre que precisar, estou à disposição. Nós que agradecemos, a gente integra aí essa parceria junto com a ETEC, tá bom? O Colégio Almeida Santos acredita muito nessa questão da formação profissional, integrando, né, essa formação do nosso aluno, preparando para o mercado de trabalho. Então, um grande beijo, muito obrigada pela disponibilidade, obrigada a todos que tiraram um tempinho e compartilhe, então, essa live com as pessoas que têm interesse voltado ao ensino técnico. E assim que tiver novidade, nós vamos manter-os informados, né, Priscila? Nas redes da ETEC, nas redes do colégio, tá bom? Então, um grande beijo para todos. Obrigada, viu? Bom descanso. Até a próxima Até live. breve.